Boa tarde a todas e todos. Eu sou Ana Carolina Penha, mestre e doutoranda em Ciências Jurídicas e Sociais pela UF. Desde a graduação, eu tenho realizado pesquisas na Justiça do Trabalho, e minhas pesquisas têm foco justamente nas práticas institucionais de administração de conflitos. E a mesa de hoje está muito conectada com o meu trabalho, porque enfatiza justamente essa experiência dos operadores do direito em suas formas profissionais de organização e os estudos sobre essas práticas. Muito obrigada aos professores Mário Falcão e Roberto Fragali pela presença, pela disponibilidade. Eu vou iniciar dando a fala ao professor Roberto por 30 minutos e depois vou passar a fala ao professor Mário. O professor Roberto Fragali é professor da Faculdade de Direito da UF, doutor em Ciência Política pela Universidade de Montpellier, mestre em Direito pela PUC-Rio e juiz titular da primeira vara do trabalho de São João de Meriti, atuando como juiz auxiliar na Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho do Rio. Obrigada, professor Roberto. Vou passar a palavra por 30 minutos, por favor. Bom, boa tarde a todos, enfim, todos, todas e todes, né, para entrar na linguagem corrente, né? Eu queria começar agradecendo o convite do Pedro Heitor, né, para participar desse seminário. Acho que no penúltimo dia, né, um seminário que vem se prolongando aí há algumas semanas. Certamente, enfim, não sei se o nosso diálogo inicial, quando o Pedro ainda estava aqui conosco na tela, estava disponível ou não, ou seja, o Pedro mencionava um pouco da minha trajetória, a gente conversava previamente sobre a minha trajetória, e me parece absolutamente necessário, ainda que a Ana tenha feito uma apresentação sucinta falando da minha trajetória, mencionar, deixar claro para quem está assistindo, né, ou para quem vier assistir, enfim, a confusão de lugares que eu represento, né, ou seja, existe... para usar a linguagem, eu gosto muito, assim, o Pedro foi meu aluno no mestrado, depois fez seu doutorado, hoje é professor lá na universidade, e de vez em quando ele se dirige a mim como companheiro, mas em outros momentos ele se dirige a mim como indígena, como nativo de uma outra tribo que ele deseja estudar, né? Então eu sou simultaneamente nativo e pesquisador dessa tribo à qual eu pertenço, né? É preciso que as pessoas tenham clareza dessa circunstância, ou seja, eu sou juiz do trabalho já há 20... Eu não sei se eu devo falar, porque isso é uma confissão de idade, né? Já há 27 anos. Venho desenvolvendo uma carreira acadêmica na qual eu tento não necessariamente misturar com a minha atividade jurisdicional, ou seja, eu não me dedico academicamente de uma forma mais ou menos explícita ao ensino do direito do trabalho, mas tento direcionar os meus interesses acadêmicos para outras atividades. E desde março de 2015, conforme a Ana Carolina mencionou, eu venho atuando como juiz auxiliar da Escola Judicial, né, do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, ou seja, da Escola Judicial do TRT Rio de Janeiro. Ou seja, já são quase 6 anos longe da jurisdição, trabalhando com formação de juízes, com formação de magistrados, e também, né, a escola ela não se ocupa exclusivamente de magistrados, mas também com a formação de servidores relacionados com a atividade fim, né? Ou seja, a escola ela oferece formação para as funções de secretário de audiência, assistente de juiz, assistente de desembargador, oficial de justiça e secretário calculista, que são
funções burocráticas inseridas no contexto da atividade profissional, mas que também estão relacionadas com a atividade fim, que é a prestação jurisdicional. Né? Então, a gente tenta oferecer ou faz né, tem um leque de oferta que alcança tanto magistrados quanto os servidores. Tá? Feita essa advertência, né, para o meu ouvinte, né, para o meu espectador, enfim, hoje a gente vive essa superposição de meios de comunicação, então, eventualmente, alguns vão ouvir, outros vão ver, mas, enfim, feita essa advertência inicial da confusão de lugares que eu represento, ou seja, de alguém que está investigando, mas alguém que também é, de certa forma, nativo, que vivencia as práticas do cotidiano desse objeto estudado, né? Eu queria colocar em contexto um pouco como nasce o meu interesse pelas escolas judiciais, ou seja, eu acho... Eu colhi o convite feito pelo Pedro como uma oportunidade para pensar e, eventualmente, colocar em perspectiva um pouco do que foi essa trajetória, ou do que tem sido a minha trajetória diante desse objeto específico que são as escolas judiciais, né? Por que o meu olhar, eu acho que a primeira vez que eu escrevo sobre isso é um artigo já bastante longínquo, né? É um artigo que eu publico na Plurima, que é a revista que não mais existe, a revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, que teve uma duração aí de praticamente 4 anos, publicou 6 números, e a minha intuição, ou seja, a minha hipótese inicial, quando eu escrevi esse artigo lá no final dos anos 90, que havia algo de novo nas escolas judiciais. Era uma intuição, para usar o fraseado francês, né? Avant la lettre. Era uma intuição ainda muito embrionária e que eu acho que antecipava um cenário que a gente não aquilatava ou que não tinha clareza sobre como ele ia se desenvolver ou o que ele representaria, né? A hipótese que eu desenvolvia naquele momento, a hipótese que eu tinha, né, que eu imaginava naquele momento, era que a expansão do ensino jurídico, a expansão universitária, ou seja, no final dos anos 90 que a gente começa a ver uma política de expansão de matrículas no ensino superior bastante consistente, né, com Fernando Henrique, que vai proporcionar um crescimento exponencial da oferta do ensino do direito, e que vai levar a toda essa discussão que a gente vê com a OAB, com a crítica às mais de 1000 faculdades e algumas tiradas que se tornam quase que simbólicas, ainda que despidas de realidade, de comprovação fática, né? Como, por exemplo, a gente tem mais faculdades, existe mais faculdades no Brasil do que no resto do mundo somado, coisas, né, coisas do gênero, que a gente tem mais egresso do curso de Direito do que no resto do mundo, enfim. Surgem várias hipóteses, enfim, várias manifestações relacionadas com a expansão, que eu intuía que aquilo ia mudar, ou aquilo resultaria numa mudança do ethos da Faculdade de Direito, né? E essa mudança era ainda acompanhada, havia um segundo elemento que ampliava o impacto dessa mudança, desse ethos da Faculdade de Direito, que era a novidade introduzida pela exigência de qualificação docente, né? Ou seja, disparou-se da noite para o dia uma espécie de, né, eu me lembro quando eu era criança, eu assistia a um desenho chamado um desenho animado chamado Corrida Maluca, que tinha lá a Penélope Charmosa e o Muckley, né?
e saía todo mundo desesperado tentando ser o primeiro a ganhar a corrida, e a sensação que eu tinha na faculdade era que essa busca da qualificação, essa busca da obtenção de um diploma de pós-graduação, de mestre ou doutor, né, era uma grande corrida maluca em que estava todo mundo desesperado para ser o primeiro a chegar, porque o primeiro a chegar certamente seria aquele que teria os melhores resultados, os melhores retornos lá na frente, né? Então, assim, a combinação desses dois fatores, expansão do ensino com exigência de qualificação docente, me fazia intuir que haveria uma mudança no ethos da faculdade que empurraria para fora professores que tradicionalmente estão presentes na faculdade de Direito, ou seja, são os professores práticos, são os professores que possuem uma trajetória profissional e que navegam entre a sua trajetória profissional e a sua trajetória acadêmica, ou seja, a trajetória acadêmica ela é quase que uma consequência natural da sua trajetória profissional. É óbvio que aqui eu estou usando uma terminologia que se consagrou nesse ethos, mas que não quer dizer que o acadêmico não seja um profissional da academia, né? Ou seja, a academia ela aqui é vista como um apêndice de uma trajetória profissional. E né, talvez a imagem mais simbólica para falar dessa época, né, é a tal da pergunta insuportável feita pelos alunos, né, que viravam eventualmente e diziam, né, professor, o senhor só dá aula ou o senhor também trabalha? Né? Ou seja, essa imagem me fazia, assim, esse novo contexto me fazia dizer que haveria uma mudança na conjuntura, uma mudança nesse espaço, e que essas pessoas iriam procurar um novo espaço de atuação. Né? Ou seja, eu não ia pura e simplesmente ejetar esse antigo corpo docente, mas esse corpo docente ia se mover nesse novo cenário, encontrando um espaço de atuação que não era mais aquele espaço que estava em processo de transformação. E a minha intuição dizia que esse espaço seria, né, ou que esse espaço viria a ser constituído pelas escolas judiciais. Ou seja, a minha leitura naquele momento, né, no final da década de 90 do século passado, início da primeira década desse século, né, início dos anos 2000, é que as escolas judiciais seriam esse novo espaço. E foi nesse contexto que eu comecei a olhar para as escolas judiciais e tentar entender o que se passava nas escolas judiciais. Né? Obviamente que o que para mim tinha a ver com uma intuição relacionada com o mundo da academia recebeu um novo input, ou sofreu uma mudança, uma transformação, por conta de um elemento superveniente, que é a reforma do judiciário em 2004. Com a reforma do judiciário, né, ou seja, aquilo que eu intuía como uma consequência de um movimento no espaço acadêmico, ganha uma outra dimensão pela concorrência de um movimento também no espaço judicial, ou seja, a reforma do judiciário em 2004 vai redefinir o papel das escolas judiciais e vai criar as escolas nacionais. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a ENFAM, no âmbito do STJ, e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, no âmbito do TST. Né? Ou seja, eu tinha, somado aquele movimento oriundo da academia, eu via surgir um segundo movimento que reforçava essa onda vinda a partir da reforma do judiciário. É nesse momento, enfim, que eu vou tentar entender ainda um pouco mais esse processo. Em 2005, 2006, eu faço uma especialização
na FGV, em que eu resolvo entender ou tentar entender, me especializar, conhecer ainda um pouco mais sobre escolas judiciais, o que vai resultar na publicação de um livro que eventualmente, quem se interessa pelo tema em algum momento ou outro talvez já tenha cruzado, que é o livro com o Mário está ali apresentando na tela, né? Que é o livro com o falso título, né? Era um título que eu imaginava como uma espécie de chamariz para as vendas e que foi, na verdade, um grande fracasso, porque quando eu dizia assim, aprendendo a ser juiz, eu imaginava que as pessoas iam comprar achando que eram dicas de concurso público, né? Mas não foi bem isso que aconteceu. Enfim, o livro é uma tentativa de compreensão do que são essas escolas judiciais e naquele momento, né, ou seja, examinando... Aí, Fragalho, o livro, esse aí, ó. Opa, esse mostra aí, pro pessoal. Tá joia, obrigado. Naquele momento, examinando, então, o cenário, né, o que eu constatava era que, diferentemente da hipótese que eu havia levantado, ou seja, uma hipótese relacionada com um deslocamento do espaço universitário, com uma modificação do ethos acadêmico, com uma mudança no contexto específico do Poder Judiciário, né, o que se apresentava como um diagnóstico para a introdução das escolas judiciais, né, ou para a expansão das escolas judiciais, era o que eu reputava ser um diagnóstico equivocado de que o ensino do direito era ruim, né, e que, por conta do ensino do direito ser ruim, eu precisava oferecer uma formação, uma nova formação, uma formação complementar ou uma segunda formação no âmbito das escolas judiciais. O equívoco, para mim, né, reside na percepção de que, com esse diagnóstico, o que as escolas judiciais acabam fazendo é oferecer mais do mesmo do que você já tinha no contexto universitário. Ou seja, eu não faço uma formação específica para a profissão, mas eu reproduzo no contexto de uma escola judicial, ou eu estaria reproduzindo no contexto de uma escola judicial, o mesmo processo, os mesmos processos formativos universitários que, na verdade, não acrescentariam grande coisa, né? O que isso proporcionava como resultado, na verdade, era uma espécie de deslocamento da legitimidade para ingresso no espaço profissional, que não mais seria atrelado a pura e simplesmente a trajetória acadêmica mais experiência profissional, mas que passa a incluir também a passagem por um espaço específico, que é o espaço da escola judicial, né? Depois de, enfim, vendo esse cenário, né, ou tentando entender esse cenário, a leitura que eu fazia, né, a perspectiva que eu imaginava que as escolas judiciais pudessem vir a se desenvolver, né, e aí talvez seja também uma mistura do meu olhar nativo, ou seja, daquilo que eu desejaria como nativo, né, é que as escolas judiciais fossem espaço para uma educação profissional e que, portanto, proporcionassem uma educação diferente daquela que você encontra na universidade. A demanda seria uma demanda pela oferta de algo adequado ao exercício profissional ou vinculado, atrelado ao exercício profissional, né? A partir desse olhar, ou seja, eu levei aqui 20 minutos reconstituindo muito rapidamente o que foi a minha trajetória, de como é que eu chego ao campo, é a partir desse olhar, portanto, a partir desse olhar que eu vou nortear a minha ação, a minha atuação nesse espaço profissional, né? Atuação essa que vai ocorrer essencialmente em dois espaços diferentes. A Escola Judicial do Rio de Janeiro, onde eu venho atuando há 6 meses,
né, perdão, há 6 anos, né? E a própria ENAMAT, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, lá em Brasília, por conta de colaborações episódicas, de colaborações pontuais, realizadas a convite da própria ENAMAT, ou seja, quando a ENAMAT me chama para dar uma aula, ou quando a ENAMAT me chama para ser uma espécie de formulador de uma política, ou contribuir no processo de formulação de uma política, né? O que isso resultou em termos práticos, né? Eu quero tentar, pelo menos, apresentar um pouco do que é o conteúdo que foi trabalhado, né? Ou seja, a Escola Judicial do Rio de Janeiro, ao longo desses 6 anos, né, e certamente como reflexo também de uma trajetória precedente, ela tentou se construir como uma escola diferente, ou seja, não uma escola que reproduz um conhecimento dogmático ou que se exaure na discussão de um conhecimento dogmático, mas uma escola que produz determinados tipos de conhecimento, de habilidades e competências que serão importantes para o exercício profissional, ainda que eles aparentemente não estejam diretamente relacionados com ele, né? E o exemplo talvez mais visível, mais comentado, que deu maior visibilidade à escola, né, foi o seu projeto Vivendo o Trabalho Subalterno, em que a escola se propôs a levar juízes do trabalho a terem uma experiência, ainda que de um dia, né, experimentando a realização de trabalhos considerados de baixo valor social, de baixo reconhecimento social, e depois refletindo sobre as experiências agudas que tiveram por conta desse tipo de trabalho, né? Esse projeto ele iniciou, ele teve 3 edições, né? 2017, 18 e 19, e teria uma 4ª edição em 2020, mas, infelizmente, a pandemia modificou completamente a perspectiva de trabalho e acabou interrompendo, ao menos parcialmente, essa experiência. Experiência que resultou, que ofereceu alguns produtos concretos, que eu acho que são elementos importantes para pensar o que é o exercício profissional, ou que contribuem para pensar o exercício profissional, que são o livro já publicado, que agora jogaram na tela, né, o Vivendo o Trabalho Subalterno, as Experiências de 12 Magistrados, em que existe uma metanarrativa sobre o projeto combinada com os 12 diários de campo dos 12 juízes que participaram do primeiro ano, e no segundo ano resultou na elaboração de um documentário, que é o documentário que se chama Eu, um Outro, uma experiência na Justiça do Trabalho, enfim, um documentário que a gente fez a partir lá da experiência da escola, e que teve alguma visibilidade na medida em que participou de alguns festivais e foi selecionado na mostra de documentários da TV Câmara, né? Então deve passar em breve aí na televisão, depois de ter passado no Canadian Labour International Film Festival, o CLIF, de ter passado no Amazônia Doc, né, e de ter passado na edição da Flip em Paraty no ano passado, ou na edição, a Flip alternativa, né, a Flip que acontece fora do espaço oficial. Essa experiência certamente contribuiu para que a ENAMAT, que é a Escola Nacional, fizesse uma mudança na sua abordagem da formação, mudança essa que foi pensada ao longo de 2018 e implementada ao longo de 2019, quando ela mudou o seu programa de formação, tentando reestruturar o seu processo formativo em torno de 4 eixos, né? Ou seja, os conteúdos a serem trabalhados nos processos formativos das escolas, tanto nacional como das escolas regionais, passariam
por 4 eixos distintos, que são eticidade, ou seja, uma preocupação explícita e específica com questões de deontologia no exercício profissional, né? Ou seja, que são conflitos de interesse, quais são as circunstâncias, quais são os limites éticos de uma atuação de um juiz, ou seja, diferentes, hoje, com toda a circunstância das redes sociais, como fazer, como atuar no espaço das redes sociais, ou seja, questões éticas, né, estariam presentes no eixo eticidade, assim como uma preocupação com uma compreensão do outro estaria no segundo eixo, que é o eixo da alteridade, né? No eixo da alteridade, boa parte daquilo que era uma dimensão construída a partir da experiência do vivendo trabalho subalterno foi transferida para Brasília e possibilitou que eu tivesse processos formativos bastante interessantes, centrados numa perspectiva, numa discussão sobre quem é o outro, como eu lido com o outro, né? O terceiro eixo é um eixo de resolução de conflitos, ou seja, mais do que conhecer a lei, eu preciso conhecer mecanismos e formas de atuação para resolver conflitos, né? Não necessariamente para suprimi-los ou para erradicá-los, mas pelo menos para oferecer uma solução, né? Uma espécie de construção temporária, né? de paz, né? de solução no exercício profissional, né? Então, é o espaço da discussão do como fazer, né? De como o juiz deve atuar. E, finalmente, o quarto e último eixo, que recebeu o nome de direito e sociedade, era um eixo em que se procurava articular o exercício profissional com questões candentes da nossa vida social, como, por exemplo, questões de gênero, questões relacionadas a racismo estrutural, questões ambientais, ou seja, percebam que, quando eu falo desses 4 eixos, eu não tenho aqui um conhecimento jurídico dogmático como um elemento essencial do meu processo formativo. Esse conhecimento, ele é prévio, ele foi oferecido pela universidade, ele foi testado no concurso público, eu não preciso reproduzi-lo, né? Ou seja, a proposta era uma proposta efetivamente de construção de uma educação profissional centrada em torno dessas questões: eticidade, alteridade, resolução de conflito e sociedade, né? Esse modelo, né, que foi consolidado em 2019, acabou, entretanto, sendo revisto em 2020, quando houve a mudança de direção da Escola Nacional, né? E, basicamente, enfim, eu não vou fazer aqui uma longa avaliação da mudança, de como ela foi efetuada. Basicamente, 2 aspectos eu acho que merecem uma maior atenção ou merecem ser destacados, né? O primeiro diz respeito a uma espécie de supressão do olhar internacional, ou seja, no modelo precedente, nos eixos precedentes que foram mantidos, né? Mas no conteúdo dos eixos, no conteúdo precedente desses eixos, havia uma referência clara, particularmente no eixo direito e sociedade, a internacionalização e a preocupação com a incorporação da Agenda 2030, da Agenda 2030, no judiciário, né? Essa referência à Agenda 2030 sumiu, desapareceu na reforma, na revisão que foi feita no início de 2020, né? E o segundo aspecto que me parece relevante chamar a atenção é uma espécie de reenquadramento do eixo da alteridade, que deixa de mobilizar a ideia de alteridade para falar, sobretudo, em empatia, né? Ou seja, o que o juiz deveria, ou o que o juiz, né, o que esse magistrado do trabalho em formação deveria desenvolver, seria mais uma habilidade de empatia, uma habilidade empática, do que especificamente
uma habilidade, um conhecimento de alteridade, um conhecimento em relação ao outro, né? Essa mudança talvez tenha tido um impacto menor do que a gente imaginou, do que a gente imaginaria, porque 2020 virou um ano atípico, né? A gente está tendo aí, enfim, está sofrendo a pandemia. Talvez a melhor caracterização para falar da pandemia, né, seja a ideia, o livro, né, A Viagem ao Redor do Meu Quarto, né? A gente está aqui, né, num espaço, nessa superposição de diferentes identidades e espaços. O espaço pessoal virou, ao mesmo tempo, espaço profissional, né, com absoluta ausência de trajeto, para usar a referência que um colega da faculdade, Ronaldo Lobão, utiliza, né? Ou seja, o trajeto que permitia navegar de um para o outro desapareceu, né? Com essa perspectiva da pandemia, né, a grande pergunta, a grande dúvida que se coloca é para onde vai o sistema, ou para onde que o sistema caminha diante da sua trajetória, das suas transformações e do impacto da pandemia, né? Eu não tenho, enfim, né, eu adoraria poder divulgar que eu trago a pessoa amada em 48 horas, mas eu não tenho bola de cristal e não tenho esse poder, né? Então, o que eu posso dizer é que, na verdade, as escolas judiciais são uma espécie de delimitação de um território ainda em disputa. E que essa disputa ela é essencial, ela é muito importante, né? Porque é nesse espaço que eu vou construir o know-how, as habilidades e competências necessárias para eu poder dizer o direito, ou para eu saber como eu faço para dizer o direito. E, nesse sentido, né, esse território em disputa é extremamente relevante e merece um olhar mais atento da gente, né? Ele não é um espaço limitado, circunscrito à magistratura. Ele me parece ser um espaço absolutamente relevante e necessário de ser de ser examinado, né? Porque ele faz parte de um elemento fundamental para o que é a nossa vida social. Como eu faço e como eu digo o direito. Acho que era isso que eu tinha para compartilhar nesses 33 minutos de apresentação, né? Pedindo desculpas por ter me prolongado um pouquinho mais e me colocando à disposição aí para um diálogo, para um debate com o Mário e com, enfim, né? Eu vou aqui me fazer uma autoilusão, né? Um autoengano com as 558 pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Obrigado. Muito obrigada, professor Fragali, foi ótimo. Eu vou passar a palavra para o professor Mário e depois vou abrir para as perguntas. Professor Mário, que é professor da Universidade Federal Rural do Semiárido, doutor em Filosofia do Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba e atualmente se dedica à realização de estudos de fenomenologia do direito sobre o campo jurídico profissional. Professor, o senhor tem 30 minutos também, para depois nós passarmos a discussão e as perguntas, tá bem? Obrigada. Joiana, muito obrigado. Achei muito interessante ouvir o professor Roberto Fragali, porque, no fundo, a síntese da minha fala é dizer que os desafios na formação dos juízes é um desafio existencial. Aí eu vou usar meus 30 minutos para explicar isso aqui, o que é que eu quero dizer com isso. Agradeço a Pedro, muito importante, Pedro, participar do grupo. Eu sou novo no grupo de Sociologia do Direito da Universidade Federal Fluminense. Fico muito feliz em participar. Tenho iniciado uma conversa muito proveitosa com essa nova geração de sociólogos do direito aí do Rio de Janeiro, principalmente com Pedro, com Fontainha, e agora tenho a chance de conversar com o mestre, né? Já que o Roberto Fragali foi professor já dos dois, portanto, tenho essa chance de conversar com diferentes gerações da sociologia do direito do Rio de Janeiro. Então, eu acho importante, eu sou professor de filosofia do direito numa universidade no interior do Nordeste,
e nesse processo de interiorização que nós vivemos, mas que acabou já da universidade pública no Brasil. E, às vezes, eu fico com a impressão que nós, que somos professores, porque a ideia de Pedro é muito interessante, colocar teóricos e... Vou utilizar aquela expressão-chave, aquela expressão consagrada, como o professor Roberto Fragali utilizou, teóricos e práticos, né, junto para conversar. Nessa mesa específica, essa exemplariedade não é tão grande, já que o professor Roberto Fragali também é um professor teórico também do direito. Mas essa é uma ideia muito interessante, eu achei muito válida. Bom, então eu agradeço. A impressão que eu fico é que, às vezes, no Brasil, nós que somos pesquisadores e que ganhamos a vida fazendo isso, a gente passa um pelos outros, ou seja, a gente nem lê o que o outro está fazendo, não sabe o que o outro está fazendo, e, portanto, eu estou numa tentativa de ler o que vocês estão fazendo, engajar os meus alunos e os meus orientandos e os meus próprios trabalhos, para que a gente possa formar efetivamente uma comunidade de diálogo institucional. Às vezes a gente dialoga com o pessoal lá de fora e tudo, mas é muito importante a gente formar essa comunidade. Então, eu acho que... Bom, estou muito feliz de estar aqui, agradeço a Pedro, é importante para mim estar aqui. Nós estamos iniciando agora um mestrado novo lá na UFESA, é o primeiro mestrado que foi autorizado fora de uma capital, em toda a região norte e nordeste. Então, nós temos essa missão de desenvolver institucionalmente o ambiente de ensino e de pesquisa, né? Para não falar também na extensão. Então, esse é o meu contexto inicial, né? Quem sou? O professor Roberto Fragali falou muito bem, ele é uma figura interessante, porque é um juiz e também é um sociólogo do direito e, portanto, ele falou um pouco dessa situação dele. Mas, no meu caso, quem eu sou? Né? Eu sou um professor de filosofia do direito, né? Meu doutorado é em filosofia do direito. Então, eu vejo as questões que me são apresentadas sempre por um ponto de vista de um curioso profissional, porque o filósofo, na verdade, ele é um curioso, né? O professor de filosofia é um curioso. Então, a minha perspectiva é a da filosofia. Eu vejo as questões que são me passadas pelo prisma da filosofia, apesar de ser uma filosofia que eu gosto de chamar de empiricamente orientada, e daí, portanto, eu estar lendo tantos trabalhos aí de Pedro, dos orientandos dele, o pessoal também da UERJ, tudo, porque eu gosto de fazer uma filosofia a partir de uma base empírica, e não meramente abstrações. Então, eu vejo as questões que me são apresentadas pelo prisma da filosofia, ou seja, pelo filtro da temática filosófica, da epistemologia, da ética, por exemplo, né? E nesse caso não vai ser diferente. Pedro me chamou aqui, fez um convite para falar sobre os desafios da formação dos magistrados, né? Ou, mais especificamente, dos magistrados do trabalho. Então, eu vou, com um olhar filosófico, tentar falar sobre isso. Seria o caso, para delimitar melhor, de inverter um pouquinho a perspectiva de análise. Eu sei que o título foi provocativo, mas estou falando apenas do título do livro do professor Roberto Fragali, e é o caso aqui de inverter um pouco a perspectiva. Ao invés de falar sobre aprender a ser juiz, a minha perspectiva é qual é o desafio de ensinar a ser juiz. Portanto, você muda o ponto de observação. E é isso que eu pretendo fazer com vocês aqui nesse tempinho aí, nesses 25 minutos que me restam. Veja, eu parto de uma premissa, né? Para a gente iniciar a nossa conversa, eu tenho uma premissa. A premissa é o seguinte: eu constato um descompasso cultural, um descompasso de valores entre os campos da nossa vida social. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que os valores vividos na nossa vida amplamente considerada, na nossa vida fora do trabalho, na cotidianidade, quando a gente sai para tomar um sorvete, ir no cinema, ir numa livraria, tomar um chopp, quero dizer que os valores compartilhados nessa esfera, eles são completamente diferentes da expectativa ética e cultural que existe dentro do campo jurídico profissional. Especialmente quando se trata da expectativa ético-comportamental
em relação àquelas pessoas de carne e osso, que são os juízes e as juízas. Então, desse descompasso entre os campos culturais, aí é que eu derivo aquela que eu considero ser o principal problema, o principal desafio para a formação institucional dos magistrados e das magistradas. Né? O que é que eu quero dizer com isso? Né? Eu quero dizer que, veja, todos nós vivemos diversos processos de socialização ao longo da nossa vida. Processos de socialização sucessivos e paralelos. Né? Então, nós vivemos na família, na escola, entre amigos, na faculdade, no estágio, no trabalho, na academia, etc. E em cada um desses ambientes nós vivemos, sim, processos de socialização. Agora, o descompasso que eu vejo é o seguinte, e portanto, sob a perspectiva filosófica, a dificuldade de se formar um juiz. É o seguinte, nós vivemos numa sociedade que nos faz valorizar o consumo, a vida massificada, o standard, a superficialidade, a ostentação pública, e agora, mais recentemente, né, esse é um traço histórico recente na cultura nacional, do pessoal que foi para Miami, a cultura do empreendedor e do self-made man. Né? Então, assim, isso é a cultura, isso é o que nós somos treinados durante toda a nossa vida. Então, pedindo ajuda aos teóricos e da sociedade contemporânea, a gente pode dizer que nós vivemos hoje na sociedade de consumidores, para utilizar uma expressão de Hannah Arendt, ou então na sociedade do ter, para utilizar uma expressão de Erich Fromm. Então, assim, agora, acontece que no campo jurídico, especialmente quando se trata da magistratura, nós pretendemos forjar institucionalmente, ou seja, colocar, incorporar um hábitus institucional no magistrado, que é o da figura do sábio. Alguém, portanto, prudente, concentrado, equilibrado, discreto, educado e firme nas suas convicções e ações. Né? É importante, inclusive, perceber que a própria legitimidade da ação jurisdicional ela depende, em boa medida, no fato de que a gente, enquanto sociedade ampla, tem que acreditar nisso. Eles têm que fazer essa mágica, os magistrados têm que fazer essa mágica e a gente acreditar nisso. Ou seja, nós temos que acreditar, enquanto sociedade ampla, que os magistrados eles são técnicos, ou seja, eles sabem o direito, eles não estão resolvendo os nossos problemas e os nossos conflitos com base nas suas convicções pessoais, e, por outro lado, que eles têm um comportamento exemplar, inclusive fora do trabalho. Ou seja, se espera que eles vivam de acordo com o que eles falam e, portanto, não sejam hipócritas. Veja, por exemplo, o que diz um considerando aí do Código de Ética da Magistratura Nacional. Abre aspas, ele vai dizer o seguinte: considerando que a adoção do Código de Ética da Magistratura é instrumento essencial para os juízes incrementarem a confiança da sociedade em sua autoridade moral, e etc, etc, etc. Veja, tudo isso é muito distante da informação cultural que a gente recebe ao longo da nossa vida. Eu não estou falando da informação que a gente diz que recebe, mas a que a gente efetivamente recebe, né? E percebe o seguinte, os juízes, esse tem um dado empírico sobre isso, uma pesquisa que foi conduzida por pesquisadores aí do Rio de Janeiro, da PUC, Luiz Werneck Viana, etc., pesquisa recente de 2018, que eu vou citar várias vezes. Veja, 60% dos juízes de primeiro grau no Brasil têm mais de 40 anos, sendo que desses 60, metade tem mais de 51 anos. Isso significa dizer que quando a pessoa chega a ser juiz, que passou no concurso, já viveu muita coisa. Já viveu. Então, diferente do senso comum, que quer dizer para a gente que há um processo de juvenização na magistratura, os dados empíricos não nos mostram isso. Não há, por incrível que pareça, apesar de que eu moro aqui numa cidade de porte médio, no Rio Grande do Norte, e eu tenho a impressão de que os juízes são bem novinhos, são da minha idade, eu tenho 40 anos. Mas isso empiricamente tem se provado, não se prova isso. Não há uma juvenização nesse sentido. Há uma inversão do que se dizia nas pesquisas empíricas em 1998. Portanto, estão ficando mais velhos, apesar de não parecer, certo?
Então, quando a pessoa passa no concurso de juiz, já viveu muita coisa, né? E o que nós aprendemos na vida atual é ser competitivo, desconfiado, agressivo, imediatista. Estamos importando até a cultura do vencedor norte-americano. E também, se importamos a cultura do vencedor, quem passa no concurso é um vencedor, importamos também a cultura do loser. Então, aí que nos diga Donald Trump, por exemplo, né? Então, assim, o problema é o seguinte, o desafio, né, que fui chamado a falar sobre o desafio. Como é que a gente pode formar institucionalmente um comportamento que se aproxime dessa figura ideal do magistrado, sem que a gente dependa exclusivamente da vocação individual? Porque no livro do professor Roberto Fragale, ele falou com alguns juízes, e não tenho dúvida que há juízes que têm vocação para ser juiz, que nasceram para ser juiz. Nesse caso, não precisa nem ter formação institucional, não. Eles vão mesmo, vão pelo impulso natural, né? Mas como é que nós podemos materializar em alguém o hábitos de um juiz, o jeito de ser de um juiz ou de uma juíza? Como é que a gente pode fazer isso na sociedade que a gente tem? Então, assim, eu acredito, inclusive, que os estudos sociológicos, eu não tenho esses dados sociológicos, mas aí fica aí como um leque de interesse para a gente estudar. Eu acredito, inclusive, que a vocação na magistratura é muito pouco. Eu vi, por exemplo, números, eu procurei esses números no CNJ e vi, por exemplo, um número altíssimo de afastamento devido às questões psicológicas, por exemplo. Isso pode indicar um choque psíquico. A pessoa não foi feita para aquilo. Mas, mais do que isso, eu acho que o olhar sociológico pode nos indicar o seguinte, muita gente escolhe ser juiz, claro, tem os vocacionados, evidentemente, mas muita gente escolhe ser juiz pela remuneração, pelo status, pelo exercício do poder, pela estabilidade. Então, portanto, aí no Rio de Janeiro eu fui esses dias, é diferente, alugar um apartamento aí na Zona Sul é uns R$4.000, um apartamento mais ou menos. Mas aqui onde eu moro, quem ganha mais de R$20.000 está na elite, sem dúvida nenhuma. E, estatisticamente, portanto, estamos falando ainda de um grupo de elite nesse sentido, né? Sem qualquer julgamento de valor, evidentemente, porque é uma atividade muito nobre, muito respeitável, muito importante na nossa vida atual. Mas o que eu quero dizer é que há o estabelecimento, na verdade, de um high standard moral para os juízes. É o caso da gente subverter a tipologia weberiana. Weber parte da vida concreta e formula o tipo ideal. Eu fiz o contrário. Eu li as normas em vigor no campo jurídico profissional que falam da ética do magistrado. Quais são essas normas? A Constituição Federal, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, o Código de Ética da Magistratura Nacional, além das normas produzidas no âmbito de regulamentação do CNJ. E veja, se a gente faz uma inferência da personalidade ideal a partir da análise dessas normas, a gente pode decompor a personalidade do juiz ético ideal da seguinte forma: o juiz ou a juíza ética, ela é hard worker, independente e imparcial, transparente e civilizado, íntegro e prudente. Então, qual é a tese que eu quero desenvolver rapidamente? É que o problema, o desafio da formação institucional dos juízes é de caráter existencial. Por isso que eu fiquei achando muito interessante o que o professor Roberto Fragale fez, porque eu acho que funciona assim mesmo. Botar um juiz lá para ir lá e ver como é que trabalha o cara lá na Uber, faz diferença para ver como é a situação concreta. Porque o que é que eu quero dizer com isso? De maneira muito clara. Que não é um desafio normativo, certo? O desafio institucional é nas escolas de formação dos juízes você nadar contra a corrente, você desafiar o nosso zeitgeist, desafiar o espírito do nosso tempo. Então, por exemplo, não é um desafio normativo textual, porque toda norma merece ajuste, mas veja, nós temos boas normas. Você pega, por exemplo, a Resolução 22 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, no seu artigo 2º, ele diz que o objetivo dos cursos de formação inicial é proporcionar ao juiz do trabalho uma formação tecnicamente adequada
tecnicamente adequada, humanizada, voltada para a defesa dos princípios do Estado Democrático de Direito, etc, etc, etc. É um bom texto. Então, o desafio é pegar isso aí e como transformar isso numa prática existencial. Não se trata tanto de modificações normativas nesse sentido, né? Então, para usar uma linguagem interna da dogmática jurídica, o desafio é, portanto, concretizar normas. Claro, sem desconsiderar a necessidade concreta de modificando, de fazendo as reformas necessárias. Então, o desafio é de introjetar hábitos, um jeito de ser juiz pela via institucional. E, como eu disse, ele é um desafio muito complicado, porque a nossa vida não é, ela nos leva a outros valores. Se a gente pega, por exemplo, os 2 últimos processos de socialização anteriores ao ingresso na magistratura, a faculdade de Direito e os cursinhos de preparação para o concurso, é muito simples perceber quais são os valores. Você pode ler lá, você vê pela estética dos sites, você vê pelas conversas nos fóruns, você vê, por exemplo, vou dizer um slogan que eu vi esses dias que eu achei até interessante, guerreiro concurseiro, invista em você. Não é? Então, é uma cultura do empreendedor, isso não é cultura do sábio, certo? Então, assim, é difícil nadar contra essa corrente, esse é o desafio maior, certo? Agora, isso não é o caso de se fazer graça do que se faz nos cursinhos, por exemplo, e nas faculdades de Direito. O cursinho, ele é pragmático, e quem quer passar no concurso vai lá e tem que fazer o cursinho. E veja que é interessante que, isso eu tenho os dados, eu escrevi um texto aqui, posso passar para quem for, também do que a gente possa imaginar, quase metade dos juízes do Brasil tem origem popular. Então, assim, não é fazendo graça dos cursinhos, você está entendendo? Só constatando criticamente qual é a realidade. Então, quem quer fazer, vá lá e faça. O livro, o estudo de Luiz Werneck, agora de 2018, não é aquele de 98, não. Ele diz que 62,4% dos juízes brasileiros de primeiro grau disseram que fizeram alguma forma de cursinho. Quer dizer, o último processo de socialização é esse. Os valores compartilhados são esses. Então, você nadar contra a corrente não é fácil. Agora, como fazer isso? Como subverter as socializações prévias? Né? Aí, eu quero dizer a Pedro que eu fiquei muito feliz dele ter intitulado essa palestra dos desafios da formação, e não as respostas, né? Porque de falar dos desafios é fácil, agora apontar as respostas é difícil. Agora, eu acho que cabe a todo mundo que ganha a vida sendo pesquisador arriscar, né? Então, assim, o que é que eu acho? Eu acho que a gente deve buscar uma pedagogia crítico-existencial. Por isso que eu nem sabia dessa experiência aí do professor Roberto Fragalli, mas, veja, eu acho que é isso aí, né? Eu acho que não tem para que você ir estudar aquele negócio de direito penal, a tipificação e tudo, o cara já decorou aquilo tudinho para passar no concurso, né? Então, veja, eu acho que esse é o desafio. Portanto, claro, veja, o que é um bom juiz para uma pessoa realista? Você também não pode formar um juiz, você vai formar um juiz e eu quero dar só aula de hermenêutica filosófica Não, o juiz tem um trabalho concreto a ser realizado, né? Então, um juiz bom, ele é um juiz, claro, que tem uma determinada orientação ético-profissional, que é, inclusive, determinada institucionalmente, que é ou deveria, na verdade, eu gostaria, viu, professor Roberto, de fazer meu pós-doutorado aí no próximo ano para estudar o processo de socialização dos juízes no curso de formação inicial, de passar um tempo aí. Mas, veja, o bom juiz, é claro, você tem que ser realista, ele tem que ser uma pessoa eticamente orientada, claro, mas ele deve, claro, além de ser dogmaticamente treinado, ele deve, inclusive, dominar técnicas de gerenciamento burocrático, utilizar ferramentas digitais. Então, faz sentido para o magistrado desenvolver competências, e aqui eu estou utilizando um exemplo lá da SMARN, da Escola de Magistratura do Rio Grande do Norte. Faz sentido que o juiz, por exemplo, ele desenvolva as seguintes competências, dentre outras: cumprir os preceitos éticos da profissão, exercer a profissão com eficiência e capacidade gerencial,
utilizar com eficiência os recursos de tecnologia da informação e da comunicação. Da mesma forma que faz todo sentido, e alguém que é minimamente realista não pode deixar de considerar isso, que no curso de formação, o juiz, por exemplo, tem que ter uma disciplina que seja técnicas de elaboração de sentença criminal, gestão de secretaria civil, de processo e de pessoas, foi uma disciplina ministrada pelo meu amigo André. É claro que o juiz tem que saber fazer isso, porque senão ele vai chegar lá dentro e tem que resolver problema. A atividade jurisdicional é um serviço público de tratamento de conflitos sociais, ele tem que saber lidar com isso, evidentemente. Agora, a pedagogia crítico-existencial, ela tem a função de gerar um comportamento reflexivo no magistrado. Me perdoe a expressão, que pode gerar muito problema, mas ela tem a função de gerar um magistrado, uma magistrada, como é que um professor meu, Torquato, chama? Esclarecido, né? Porque essa palavra esclarecido gera tanto problema e tudo, e tantas críticas, mas é isso, um juiz esclarecido. Uma espécie de vigilância epistemológica constante. Isso eu vi no livro do professor Roberto Fragali, quando ele estava dizendo, olha, eu sou juiz, mas também sou pesquisador, portanto, ele exerceu essa vigilância epistemológica constante. A pedagogia de formação do juiz, muito mais do que dizer para ele o que é tipificação e listar os tipos penais, isso ele vai fazer sozinho, tem que ensinar ele a ser uma pessoa crítica, a saber atuar na técnica e refletir sobre a sua própria atuação. Então, como é que eu posso gerar no magistrado esse estalo crítico-filosófico? Como é que eu posso fazer isso? Como é que se instaura o espírito filosófico crítico no magistrado? O espírito filosófico, ele é gerado de diversas formas na vida de uma pessoa. Primeiro, ele pode se dar através de elementos internos e subjetivos. Esses elementos internos e subjetivos nós não podemos controlar e eles não podem ser ensinados no curso de formação inicial para magistrados. Eu me refiro, por exemplo, à morte de alguém querido, a uma doença grave que nós enfrentamos, a uma separação dolorosa, a uma experiência de caráter místico religioso. Isso não tem controle, né? Mas, então, como é que nós podemos propor uma crítica institucionalmente? Como fazer isso de fora para dentro, pela via institucional? Ou buscando alternativas pedagógicas diferentes, existenciais, novamente, na linha disso que o professor Roberto Fragali falou, ou então propondo temas reflexivos. Você pode tentar levar a uma experiência crítica pela condução temática. O estilo socrático é um exemplo disso, né? Então, assim, você pode tentar fazer isso. Com as questões pedagógicas, eu tenho mais curiosidade. Então, vou ler esse livro do livro do professor Roberto Fragali sobre essa experiência de botar os juízes lá para limpar o negócio e fazer, não sei nem como foi que ele chamou, profissões subalternas. Então, eu não sei muito sobre isso, tenho curiosidade e queria até perguntar, já fica a minha pergunta para o professor Roberto, que eu vi no site da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte, que no último curso de formação ele ministrou um workshop que, se eu não me engano, era uma coisa assim, introdução à experiência da magistratura, ou algo parecido. Se realmente existiu esse curso e como foi, que eu tenho curiosidade. Para mim, eu acho que é mais ou menos isso, tentar desenvolver estratégias pedagógicas críticas, né? Eu não sei nem se houve esse curso, mas está lá no site. Se não existiu, tem que tirar lá do site da SMART. Bom, então, assim, eu vou propor rapidamente, para caminhar aqui para o final, eu tenho 5 minutos, alguns temas que eu acho importante, que podem constar da formação institucional. Primeiro, a questão da função de julgar na sociedade judicializada. Eu escrevi um texto chamado Judicialização Total, que significa dizer que a gente está vivendo numa sociedade complexa, onde o direito e o trabalho dos juristas profissionais se expandiu para todos os lados, né? Há quem ache que os juízes são... Desculpe, não só os juízes. Há quem ache que os juristas são detentores de um conhecimento transcendental, sabe mais do que as outras pessoas para resolver os problemas do mundo. E há quem faça análises
que digam o seguinte, é certo que essa análise que eu estou falando foi feita na Alemanha, um país onde já se atingiu um estado de bem-estar mais desenvolvido, mas há análises de fundo cultural e psicológico que dizem que esse é um papel moralizante do judiciário. Ingeborg Maus, por exemplo, ela diz que a gente vive numa sociedade órfã, uma sociedade infantilizada, né, que busca essa função moralizante nos trabalhadores do direito. Claro, isso gera uma sobrecarga quantitativa no trabalho dos juízes e dos servidores? Gera. Mas não é só um trabalho quantitativo. Isso gera uma sobrecarga qualitativa, porque ninguém merece ser chamado para botar ordem, botar moral numa sociedade fragmentada e cheia de ordens éticas diferentes. Eu tenho uma família de 7 irmãos e se a gente ficar numa mesa, cada um tem uma ordem, vive de acordo com uma ordem ética diferente. O direito é o mínimo ético comum e não o máximo. Se a gente for nesse caminho, a gente corre o risco de confundir completamente o direito com a moral. Então, essa tarefa moralizante que a gente quer dar aos juízes é difícil, inclusive para um juiz ou uma juíza crítico, sensível, e a sensibilidade é importante para a magistratura, isso deve ser um peso, um fardo, né? É uma tarefa dura e que pode ser perigosa se esse juiz ou essa juíza não desenvolve uma capacidade reflexiva. Por que pode ser perigosa, né? Ela pode ser perigosa porque pode acabar com o nosso contrato social, pode esgarçar com o nosso contrato social, porque o juiz pode, mesmo que de maneira inconsciente, querer impor a moralidade pessoal dele. E quem é o juiz brasileiro? Isso tem dados empíricos, viu? Eu estou lendo aqui, o dado lá do perfil sociodemográfico dos magistrados brasileiros de 2018, do Conselho Nacional de Justiça. O juiz é um homem branco, católico e pai de família. No meu estado, aqui no Rio Grande do Norte, 75% dos magistrados são brancos, por exemplo. Certo? Claro, isso não é só um dado estatístico, quantitativo. Isso é uma questão qualitativa, isso é um mundo cultural. Essas pessoas, eu não me refiro nem ao professor Roberto Fragale, pode ser uma exceção, e eu imagino, porque eu já ouvi o professor Roberto Fragale em outras situações, mas eu faço uma generalização. Claro, veja, essas pessoas dividem um mundo cultural. Eu me lembro dos estudos de Pierre Bourdieu. Essas pessoas compartilham gostos parecidos, bebem um vinho legal, cheiram um vinho lá, são fitness, frequentam ambientes parecidos, fazem viagens parecidas, moram em condomínios com casas parecidas, os filhos estudam em escolas parecidas, o aparelho celular é parecido, o carro é parecido. Então, essas pessoas carregam, ainda que não saibam, uma ideologia junto delas. Então, isso é perigoso, quando você acha que o judiciário é responsável por uma moralização nesse sentido. Agora, é um paradoxo, porque nós vivemos uma época de crise semântica. Eu tenho mais 1 minuto, vou pedir mais 3 para terminar, certo? Além do minuto que me resta. Nós vivemos uma crise semântica, porque todo mundo diz tanta coisa do direito, tem tanta gente trabalhando com direito, que o direito é tudo, as palavras perderam o sentido. É por isso que a gente pode ter, por exemplo, o autoritário falando em nome da liberdade, o hipócrita falando em nome da verdade, o pensamento mais submisso falando em nome da autonomia nacional. Então, assim, isso é uma crise semântica, que é uma crise semântica geral, mas que afeta diretamente o direito, porque as pessoas fora do direito percebem aquela característica central da dogmática jurídica, que todo mundo que trabalha no direito sabe. A triangulação processual ela é um exemplo. Nós podemos desenvolver argumentos diferentes, chegar a conclusões diferentes, diante do mesmo fato, e chegar a conclusões diferentes, tudo dentro do direito, tudo manuseando as fontes do direito, tudo falando em norma, em jurisprudência, em doutrina. Então, quando quem está fora do direito percebe essa que é a característica central do direito, aí o direito entra em crise, e aí cabe ao juiz esclarecido, crítico, humanista, evitar que ele seja completamente capturado e evitar que o direito ele seja capturado pela subjetividade completa de um juiz nessa sociedade fragmentada. Certo? Na judicatura social, na magistratura do trabalho, isso é muito importante, porque o juiz tem que pegar e tem que garantir o direito positivo, e gostando ou não,
nós temos uma legislação social em vigor. Então, se quiser destruir o nosso contrato social, se quiser retirar, não é destruir, porque o pensamento liberal merece respeito também. É um pensamento importante na história, certo? Mas se quiser dar um caráter liberal, completamente liberal, ao nosso direito, é preciso que o ônus dessa interpretação seja do sistema político. Os juízes, portanto, não podem, através de uma interpretação completamente criativa, portanto, afastar o caráter social das nossas normas que ainda estão em vigor, né? Claro, então tem que deixar o ônus aí para o pensamento, para o sistema político. E, por fim, para terminar aqui, eu acho que um outro tema importante, que não vou desenvolver, é a questão, na verdade, um tema exercício. Por isso fico interessante em conhecer essas experiências do professor Roberto Fragale, porque, na verdade, é um tema sobre o qual nós podemos falar, mas é muito mais um exercício. É como a meditação. Você pode falar sobre meditar, mas se você não meditar, não se sabe meditar. Você não pode aprender pela palavra. Você pode, portanto, experienciar, vivenciar sob uma perspectiva existencial. É que eu acho que os juízes devem ser profissionalmente treinados para, de tempos em tempos, sair da cotidianidade e fazer uma autoanálise. Então, a questão da imparcialidade. A imparcialidade, filosoficamente, ela não existe, mas ela deve existir enquanto esforço, enquanto horizonte profissional, enquanto esforço de análise, enquanto esforço para efetivamente sair da cotidianidade e ouvir materialmente o argumento das partes. Um esforço num dia que um juiz tenha para chegar e olhar naquela audiência de direito penal tão repetitiva que ele já assistiu milhares de vezes, para um dia ele poder chegar e pensar e levar a sério efetivamente o que diz o devido processo legal na sua perspectiva substancial. A questão prudencial, por exemplo, pode ser favorecida se o juiz é reflexivo. A prudência não é uma ideia captada pelas palavras. A prudência aristotélica é um comportamento, é uma orientação pela ação entre extremos. A magistratura está tão dividida enquanto todos nós da sociedade. Um juiz reflexivo sabe, por exemplo, que ele não pode cair nessa visão simplista de um contra o outro. Ele tem que refletir sobre a prudência. O tempo do processo não é o tempo das mídias sociais. Uma jurisdição célere não é uma jurisdição feita na velocidade dos julgamentos do Facebook. O juiz deve saber disso. Há um motivo para um julgamento prudencial e para o tempo do processo. O judiciário e um juiz e uma juíza reflexiva têm a obrigação de nos livrar de um judiciário que não tem o mínimo de autonomia. Tem a obrigação de nos livrar. Tem que ser treinado, o juiz tem que ser treinado para aguentar a pressão de ir contra o pensamento superficial das maiorias que se formam e que são voláteis e que são manipuláveis e que estão na internet, no WhatsApp e etc. Eu faço igual a Forrest Gump agora e digo, isto é tudo que eu tinha a dizer sobre isso. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigada, professor Mário. Pedro, posso começar as perguntas? O professor Fragale quer falar novamente após a fala do professor Mário? Eu gostaria de fazer uma pergunta, Carol. Eu também tenho uma. Então faz a sua primeiro, depois eu faço a minha. Bom, minha pergunta é o seguinte, o professor Fragale, quando falou sobre o projeto da escola do TRT da primeira região, disse que, dentre as preocupações da formação dos magistrados, tem uma preocupação com os limites éticos da atuação do juiz. E o professor Mário, por outro lado, indicou que o desafio dessa formação dos juízes estaria relacionado a um desafio existencial, sobre um ser juiz, e que, por essa razão, ele identificava que não é provavelmente um desafio normativo, mas sim é um desafio de introjetar um hábitos, um jeito de ser juiz. Só que, sob o ponto de vista, inclusive, da minha pesquisa, eu entendo que existe um desafio normativo que é um desafio muito importante em relação a essas práticas dos juízes, né? Sobretudo do ponto de vista do cidadão ou do jurisdicionado, que é o desafio do processo decisório, ou a tomada de decisão em si.
Afinal de contas, essa decisão ela não parte somente de um perfil ou de um hábito de ser juiz, mas especialmente da aplicação da norma. E aí minha pergunta para os professores é a seguinte: qual seria, então, o papel da escola judicial nessa socialização das práticas decisórias e como que isso se coloca em relação ao convencimento dos juízes? Obrigada. Se quiserem responder minha pergunta, ou se o Pedro quiser fazer a pergunta dele antes e os professores respondem conjuntamente, como os senhores preferirem. Carol, eu acho que a gente tem um limite de horário por conta da mesa próxima subsequente, né, que é 5 horas, e já são 16h47. Talvez fosse melhor se o Pedro formular a pergunta dele e se houver alguma outra pergunta por parte, né, eu quis me iludir dizendo 558 assistentes, mas na verdade eu estou vendo que tem só 25. Então, se algum dos 25 tiver alguma pergunta, a gente formula tudo nos próximos 2, 3 minutos e assim dá 5 minutos pelo menos para cada um de nós tentar responder. Eu acho ótimo. Pedro? Eu tenho uma pergunta que eu tive que atender o telefone aqui. Bom, eu queria agradecer, Fragali, pela sua apresentação e ao Mário, pela discussão. A minha questão é a seguinte, Fragali, como é que você percebe hoje, primeiro, né, você, né, chamou atenção algo que passa muito despercebido, né, que é a distinção da função das escolas da magistratura, do concurso e da formação na faculdade de Direito. Então, como é que você percebe esse processo, primeiro, de autonomização das escolas da magistratura em relação às demais formas, né, de reprodução do conhecimento do direito? De produção também, né? O cursinho como uma forma, um lugar onde os candidatos ficam interagindo, eles acabam produzindo maneiras de aprender também. E daí acabam construindo conhecimentos. Então, eu queria saber um pouco sobre isso, né, como é que você percebe isso, né, essa autonomia em relação, ou se não há autonomia, né, se existe ainda muita dependência e tal. E a segunda coisa, Fragali, em relação assim, né, os resultados dessa experiência, né, deixa eu abrir de novo aqui o arquivo para eu... né, desse trabalho, né, vivendo trabalho subalterno, essas experiências desses 12 magistrados, né? Como é que você percebe isso? Assim, primeiro, qual foi a reação deles, né, com essa experiência? E como é que você percebe o resultado em relação a esses magistrados, né? É possível a gente fazer alguma avaliação desse trabalho através, assim, né, identificar, que é difícil, né, mas identificar maior sensibilidade, né, maior empatia, como você chamou a atenção, né? Como é que você avaliaria esse trabalho? Carol, tem alguma pergunta do chat? Eu acho que não, né? Não, professor. Tá, então... Só essas duas simples perguntas. Super simples. Eu vou tentar dividir meus 5 minutos em 5 respostas de 1 minuto. Né? Não sem antes dizer, né, assim, o meu desconhecimento tecnológico, eu vi que eu queria saudar a professora Eliane Junqueira, que está assistindo, e quis mandar uma mensagem dando um olá para ela, e eu acho que a mensagem foi para todo mundo. Então, né, eu quero reforçar que a saudação que eu dirigi a ela, eu fico muito feliz de vê-la aqui, de vê-la, né? Enfim, vê-la nesse novo normal, né? Ou seja, a gente não tem um nome na tela, mas não sabe se, enfim, não tem a imagem. Primeiro, eu vou começar pela fala do Mário e vou terminar pela fala do Mário, né? Eu vou começar pela fala do Mário, dizendo assim, Mário, eu acho que a gente precisa de muito mais tempo para conversar, porque na sua sistematização você abordou questões relacionadas à juvenilização da magistratura, que eu acho, diferentemente do que você menciona, ela ainda existe
ainda que numa velocidade menor do que aquela velocidade constatada na época do trabalho do Werneck Viana, do Bauman Burgos, enfim, de toda a equipe que participou lá do Corpo e Alma da Magistratura. Você fala da questão do adoecimento, que é uma questão hoje importantíssima na magistratura, que está assim, na ponta da crista da discussão, por conta da quantidade enorme de afastamentos, de adoecimento laboral, reforçado pelo impacto da tecnologia com PJE, com todas essas outras coisas, enfim, com a adoção do modelo gerencial de metas e incentivos que iguala uma unidade jurisdicional do Rio de Janeiro com uma unidade jurisdicional no interior de Minas Gerais e no interior do Pará, ou seja, você tem uma série de fatores que contribuem para um processo de adoecimento, né? E você você falou na questão da socialização, enfim, nessa questão, assim, você falou, entre outras coisas, na questão da socialização. Eu acho que a socialização é um elemento extremamente importante para a gente entender, né? Você diz a coisa do incentivo, do empreendedorismo, né, do guerreiro concurseiro. Primeiro, nessa questão da socialização, eu faço questão de fazer uma ressalva pessoal, ou seja, eu não sou fitness, estou longe de ser fitness, mas a socialização ela é parte do processo de aprendizagem da função da profissão, né? A gente aprende nesse processo. E, obviamente, você tem signos mais relevantes, signos menos relevantes nesse processo, nessa aprendizagem. Enfim, eu queria fazer uma reação bem pontual a diferentes pontos que você levantou na sua fala, deixando ainda em aberto, porque eu queria retornar, eu pretendo retornar a ela para poder terminar essa minha digamos assim, meu pupurri de respostas, né? Eu faço o gancho da minha observação sobre a importância da socialização para reagir à pergunta da Carol, né? Ou seja, a importância das escolas judiciais na socialização. Eu acho que ela é absolutamente fundamental, né? Ou seja, as escolas, muito mais... Eu apresentei 4 eixos, que são os eixos que eventualmente têm sido ou que foram estruturados como forma de sistematização de uma transmissão de conhecimento, mas eu tenho um conhecimento tácito que é transmitido por meio da interação e da socialização. Eu aprendo observando o meu companheiro, né? Eu espero que, aliás, as pessoas não me tomem como referência na socialização de aprendizagem, porque tem muito tempo que eu não uso gravata, enfim, eu fui abolindo alguns dos símbolos que a gente aprende para poder ter o exercício dessa profissão ou o exercício da profissão. E isso não se aplica exclusivamente à magistratura, isso faz parte de um contexto profissional, de uma ideologia profissional que está presente até mesmo no como ser professor, por exemplo, né? Não quero dizer que eu tenha sido espelho para o Pedro ou para o Fernando Fontainha, que foram aqui mencionados como meus orientandos, ou que a professora Eliane, que está aqui, tenha sido um espelho para, por exemplo, a Rafaela, que foi minha ex-orientana, né? Foi minha orientanda. Mas observando o outro existe também uma forma de aprendizado em relação ao que fazer, e nesse sentido as escolas são um território absolutamente fértil de observação, de sistematização dessa observação. Em relação à pergunta do Pedro, né? Pedro, na verdade você me traz 2 perguntas diferentes, né? A primeira articula a formação com o processo de recrutamento. E aí eu acho que a experiência da ENAMAT é extremamente singular e importante para ser observada e analisada, né? A ENAMAT
instituiu ou passou a ser a organizadora do concurso público nacional para ingresso na magistratura, ou seja, eu deixei de ter 24 concursos regionais e passei a ter um concurso centralizado em Brasília, né? Enfim, com uma dinâmica misturando etapas regionais com etapa nacional, e introduzindo consolidando a experiência de um processo formativo nacional num modelo institucionalista do gênero Rio Branco, né? Ou seja, de permanência integral numa instituição de ensino, num espaço de ensino durante um certo intervalo de tempo. Não são os 2 anos do Rio Branco, mas eu tenho lá 30 dias em Brasília, seguido 30 dias de imersão na escola judicial regional. Ou seja, o que claramente a gente começa a perceber e que foi objeto de um paper que está disponível, um paper meu que está disponível na internet, embora não tenha sido, enfim, né, não seja uma publicação no estilo mais clássico do termo, é um working paper que eu apresentei como fruto de uma estadia no Centro de Estudos Sociais, lá na Faculdade de Economia, na Universidade de Coimbra, chamado Sistema de Recrutamento, Sistema de Formação e Sistema de Mobilidade na Magistratura do Trabalho. Ou seja, cada vez mais me parece necessário a gente entender esses 3 sistemas como sistemas articulados. Eu não consigo pensar recrutamento de uma forma separada em relação à formação e em relação à mobilidade, assim como não consigo pensar os demais isoladamente em relação aos 2 precedentes. Ou seja, eu preciso juntar essas diferentes circunstâncias, e na época que eu escrevi ainda não havia o concurso nacional, por exemplo, uma das constatações que eu faço no meu paper é que eu tinha tribunais porta de entrada e tribunais que não tinham porta de entrada, porque o concurso nunca acontecia o concurso, e que eventualmente preenchiam as suas vagas por meio do sistema de mobilidade. Então eu tinha praticamente nenhuma porta de entrada no Nordeste. A minha porta de entrada era via Sudeste ou Sul, com mobilidade para o Nordeste. Eu não consigo entender, e aí eu tenho um processo de formação que é feito no Sudeste para depois ser desenvolvido, aplicado no Nordeste. Eu não consigo pensar esses 3 sistemas de forma compartimentalizada, é preciso integrá-los, né? Em relação à experiência do trabalho subalterno, eu já ultrapassei os meus 5 minutos, né? Mas em relação à experiência do trabalho subalterno, o que eu gostaria de dizer é assim, a gente não tem um processo avaliativo estanque. Eu não posso chegar, né, embora eu tenha feito um processo avaliativo 30 dias depois, eu tenha feito um processo avaliativo 1 ano depois, eu não tenho um processo avaliativo, o que a experiência proporcionou e as idas e vindas que a gente tem feito nessa experiência não podem ser examinadas como se fossem instantâneos avaliativos. Eu tenho que olhar o percurso, eu tenho que olhar ao longo do tempo. E o esforço que a gente está fazendo, que é um esforço inédito na magistratura, é um esforço de avaliação de impacto que é tentar entender qual é o reflexo na atuação do juiz para quem ele presta o serviço, para quem recebe a sua atividade, para aquele que é o usuário da justiça, a partir de um longo período, né? Então, assim, a gente tem feito o esforço de voltar aos 12, voltar aos que participaram do ano subsequente, para tentar entender como isso pode ser mensurado, como isso pode ser avaliado ao longo do tempo. E aí qualquer resposta que eu te dê nesse momento é uma resposta provisória. Tem impacto? Eu acho que tem. Como ele se aquilata? Como eu o especifico? É muito mais difícil, muito mais complicado, né? Acho que a gente pode, talvez, aí fazer uma sessão sobre isso um dia. E vou encerrar voltando ao Mário, porque o Mário disse, né, fez uma brincadeira com o título do meu livro, não é uma questão de aprender a ser juiz, mas é como ensinar a ser juiz. E aí eu queria dizer, Mário, eu não tenho fórmula, já disse, né, não trago pessoa amada em 48 horas, por mais que eu deseje, né, mas eu acho que existem 4 coisinhas
que a gente não pode esquecer e que são fundamentais para esse processo de aprendizado. Então, quando eu ensino, eu tenho que ter clareza sobre esses 4 elementos. O primeiro deles, que é o que eventualmente a Ana Carolina examinou na dissertação dela, né, eu aprendo a ter controle do tempo. Né? O exercício da profissão é, sobretudo, um exercício de controle do tempo. Controle do tempo na longa duração, que é o tempo profissional, controle do tempo na média duração, que é o tempo do processo, o tempo da decisão, e controle do tempo na curta duração, que é o tempo do cotidiano, é o tempo da administração da pauta, da audiência. Mas eu tenho isso eu não aprendo na faculdade, isso eu vou aprender nesse processo de socialização, nessa troca com quem me ensina. Né? O segundo elemento, no meu processo de ensino, eu tenho que transmitir conhecimento sobre gerenciamento de expectativas. Né? A coisa mais importante que pelo menos na minha cabeça, das coisas mais importantes que tem no exercício da profissão é como eu gerencio as expectativas das pessoas que se dirigem ao judiciário. Como eu gerencio as expectativas das pessoas que vivem o judiciário, que trabalham no judiciário. Então, gerenciar essas expectativas de forma que eu não esteja diante de um jogo de soma zero, em que obrigatoriamente eu tenha vencedores e perdedores, me parece o segundo elemento fundamental. O terceiro elemento fundamental é a gente entender que esse processo de ensino é um processo de produção de horizontalidade. O imaginário da gente em relação à profissão é um imaginário vertical, é um imaginário hierárquico, é um imaginário de imposição. Só que o exercício da profissão, tal qual eu o concebo, ele é um exercício horizontal, é de horizontalidade em relação a servidores, horizontalidade em relação a advogados, horizontalidade em relação às partes. Saber produzir essa horizontalidade é uma arte que se aprende com muito tempo. Não se aprende da noite para o dia, não se aprende na escola, ele se aprende com elementos proporcionados pela escola e com elementos descobertos no próprio campo de trabalho. E por último, e vou encerrar por aqui, para não me estender mais do que eu já me estendi, pedindo desculpas, né? O quarto e último elemento que é fundamental. O trabalho da magistratura é um trabalho sobre gente. Eu tenho que gostar de gente. Quando eu falo sobre a minha profissão, ou quando eu falo sobre esse trabalho específico da magistratura, né, eu gosto de dizer, eu explico para as pessoas que me perguntam que o que eu faço não é dizer o direito, o que eu faço é escutar histórias. E a minha função é ser um bom escutador de histórias para depois reconstituí-las dentro de uma linguagem normativa. Essa habilidade é uma habilidade que se aprende, que não é uma habilidade de vocação, é uma habilidade construída. Se eu estou tendo êxito em transmitir esse conhecimento, eu não sei. Mas o que eu posso garantir, tanto a você como aos outros 25 que estão nos assistindo, é que eu me esforço até a última raiz dos meus longos cabelos e da minha barba branca para poder conseguir ter êxito nessa tarefa. Obrigado pela atenção. Pedro, deixa eu reagir em 1 minutinho, 30 segundos, não vou levar mais do que 1 minuto. Primeiro, agradecer ao professor Roberto, sim, que fez. Criticar é um ato de cuidado também, é um ato de atenção à fala da pessoa, e eu achei muito importante, achei relevante as palavras. Mas, pelo que eu pude perceber, professor, eu concordo na maioria do que você está falando. Veja, por exemplo, no processo de socialização, eu jamais acharia que o processo de socialização ele não é importante para a formação da figura do magistrado. Eu acho que ele é extremamente relevante e, portanto, nesse ponto estou completamente de acordo. O que eu quis dizer aqui, pensei que tinha dito de uma maneira clara, peço desculpas se não foi claro, é que a dificuldade é reverter os processos de socializações anteriores. Então, eu acho, sim, que é relevante, é importante o processo de socialização depois que você passa no concurso de magistrado, sim. Eu acho que tem muito que aprender. Eu concordo com essas 4 pilares que você falou, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é só através de um processo de socialização que você pode conseguir
juntar um monte de gente diferente, que vem de lugares diferentes do Brasil, de pensamentos diferentes do Brasil, e dar um mínimo de identidade. Eu estou concordando, sim, eu concordo com a importância do processo de socialização. Eu não fiz graça disso, nem fiz com graça. licença, Mário, nós vamos precisar encerrar agora, infelizmente. Então, eu gostaria de pedir para concluir, por favor. Infelizmente, a gente tem uma outra mesa agora e o tempo está em cima, o pessoal já está chamando também. Eu gostaria de pedir para concluir, por favor. Sem problema, sem problema. Eu agradeço a Pedro, agradeço ao professor Roberto pela conversa, me coloco à disposição também. Ficaria muito feliz da gente poder conversar em outro momento também, ou virtualmente, ou eventualmente também presencialmente. Agradeço a todos e deixo ela para essa fala. Vou passar a Pedro, se há algum interesse, pode ser analisado. Então, vamos fechar. O Fragali, eu gostaria então de te agradecer. Desculpa o mau jeito, mas infelizmente nós temos um teto aqui com essa atividade. A ideia também é não prendê-los muito tempo, porque essas atividades elas são muito cansativas para todo mundo. Então, gostaria muito de agradecer, Fragali, pela sua disponibilidade, por compartilhar suas reflexões, né? Eu acho que, de fato, o que se apresentou para a gente é uma agenda de pesquisa sobre a formação de magistrado no Brasil, que é absolutamente importante. Eu agradeço ao Mário também imensamente pelos seus comentários. De fato, uma das questões hoje, um dos desafios é integrar as reflexões sobre as práticas, né, e as abordagens, distintas abordagens para assimilar isso no conhecimento jurídico. E agradeço a Carol também por ter mediado a conversa. E espero que ela tenha aproveitado, tanto quanto eu, também essa discussão sobre a justiça do trabalho e a formação dos magistrados. Bom, pessoal, obrigado. Eu vou fechar a sala e vou passar para a próxima. Tranquilo. Valeu, Fragali. Tudo de bom para vocês. Um abraço, cuidem-se. Até breve. Tchau, tchau. Valeu, Mário.